Você que tem acompanhado as nossas mensagens, dá uma força para o nosso canal, se inscreva, ative aquele sininho para receber as notificações de novas mensagens, compartilhe os nossos vídeos. Existem muitos irmãos precisando conhecer a palavra da verdade. Muito obrigado. Graça e paz, meus amados irmãos, povo, que haja o que houver, não abandona o Senhor. A palavra de Deus diz assim, no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 3. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que emana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria, com grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de todo bem que tu não encheste, e poços cavados que tu não cavastes, vinhas e olivais que tu não plantastes, e comeres e te fartares. Guarda-te, que não te esqueça do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver ao redor de vós, porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não se acenda contra ti, e te destrua de sobre a face da terra. Não tentareis o Senhor vosso Deus como o tentaste em Massá. Diligentemente guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus, como também os seus testemunhos e seus estatutos que te tem mandado. Louvado e exaltado seja o nosso Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, que essa palavra gere um milagre na tua vida, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, minha família em Cristo. Prosperidade, riqueza, abundância. Todos sonhamos com uma vida melhor, repleta de tudo que é bom, conforto, saúde, segurança, sem ter falta de nada. E até aí, nada há de errado. Essa é uma tendência natural do ser humano. E foi assim como fomos criados. Era assim que Adão e Eva viviam no paraíso. Esperar boas coisas, progredir, avançar, melhorar, conquistar, significa vencer. E muitos certamente irão consegui-lo. Todos nascemos, meus irmãos, dotados de cérebro. Somos, portanto, criaturas pensantes e prontos para aprender e se desenvolver. Desde o início da infância, toda criança observa o seu entorno, o comportamento das pessoas em redor e descobre que as pessoas andam, caminham, se deslocam.
Então, logo procura imitá-las, no esforço de se mover de um lugar para outro, e então começa a engatinhar. E logo se supera, conseguindo firmar-se nas duas pernas, e começa a caminhar. Em seguida, por ouvir as pessoas dialogando ao seu redor, começa a pronunciar as primeiras palavras. E daí a um tempo, já é conduzido a uma escola para começar a estudar e aprender. Mas aprender para quê? Para se preparar para o grande desafio da vida, para poder viver com dignidade, com qualidade de vida e sempre buscando melhorar. Vencer e progredir é um desejo próprio do ser humano. É algo que reside no íntimo de cada um de nós, nos mais diversos aspectos. Mas, muito embora nem todos coloquem o empenho necessário para transpor as barreiras da vida, meus irmãos, uma coisa é certa, é inegável. Até o último dia das nossas vidas, desde o mais simples, o mais humilde cidadão, até aquele que já conquistou um padrão de vida mais abastado, todos queremos melhorar, todos sonhamos com uma vida melhor. Nós, que somos de Jesus, e de antemão abençoados com o crente Abraão, e conhecemos o Deus a quem servimos, sabemos do seu amor e graça, e que tudo o que lhe pedimos, usando da fé que Ele próprio nos concede, havemos de obter. Então, se orarmos diligentemente ao Senhor, buscando um padrão de vida melhor, que prosperemos, não apenas por egoísmo ou vaidade, mas para participarmos ainda mais na obra dele, praticando o amor para com os irmãos, o Senhor que sonda os nossos corações, e para quem não há impossíveis, certamente nos concederá o bem que lhe pedirmos. A palavra de Deus nos adverte, entretanto, do grande perigo que há por trás da busca incansável e desenfreada pelas conquistas do poder. E também do simples fato de se alcançar prosperidade. Normalmente, as pessoas trocam de Deus, ou seja, eles pedem ao Deus vivo e verdadeiro, e quando Ele concede a bênção solicitada, fazendo com que as pessoas prosperem, elas se afastam dele, do Deus verdadeiro, e trocam o Senhor por um ídolo, porque se aliam ao dinheiro, ao poder ou ao patrimônio conquistado, depositando neles a sua fé e confiança. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Depois, na 1 de Timóteo, capítulo 6, versículo 9, diz a palavra do Senhor: Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína.
Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Chama a tua atenção, meu amado irmão, minha amada irmã, para esse último trecho que apresentamos da carta do apóstolo Paulo a Timóteo. A palavra nos ensina que é o amor ao dinheiro a raiz de todos os males, e não o dinheiro em si. Muitos atribuem ao dinheiro a condenação de Deus, mas o que ele condena realmente não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Porque a riqueza tende a se tornar um Deus para algumas pessoas. Já vi comentários, meus irmãos, pejorativos na internet, de pessoas alegando que os que creem em Deus e seguem a Jesus são as pessoas mais humildes, com pouca instrução. E eu lhes digo que isso é uma meia-verdade. Não é uma verdade integral. Primeiramente, meus irmãos, eu vou declarar que nenhuma dessas pessoas que eu vi fazendo esse tipo de alegação aparentava, pela forma como se expressavam, ter nem mesmo a metade da minha formação ou do meu currículo e das conquistas na minha vida pessoal e profissional, e nem de muitas pessoas de Deus que eu conheço. Mas a verdade, meus irmãos, é que efetivamente poucas, dentre as pessoas mais ricas do ponto de vista econômico, são as que seguem ao Senhor, que não se desviaram dos seus caminhos, o que demonstra que a grande maioria das pessoas mais instruídas, ou com mais poder ou dinheiro, já assumiram outros deuses para si. Possivelmente, o próprio poder ou dinheiro. Isso também explica, meus irmãos, porque Jesus nos revelou que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Mas ele ainda esclareceu que para Deus tudo é possível. 1 de Timóteo, capítulo 6, versículo 11, diz a palavra do Senhor. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, a seu tempo, mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Depois ainda na 1 de Timóteo, capítulo 6, versículo 17, diz a palavra de Deus: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que tesoure para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Depois, no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 21, diz a palavra de Deus: disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres,
e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens isto é impossível, mas a Deus tudo é possível. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, no trecho inicial que apresentamos, vemos ao Senhor advertindo ao povo de Israel de que quando recebesse a bênção de ingressar na terra prometida, recebendo de graça tudo o que eles próprios não plantaram e alcançarem a prosperidade, para terem cuidado de não se esquecerem do Deus que os tirou da servidão do Egito. De igual modo, Deus fala para todos nós que estamos constantemente buscando um melhor padrão de vida, para não nos esquecermos de que tudo que temos provém do Senhor e não de nós mesmos. É preciso usar a fé, meus irmãos, durante todo o tempo, não apenas na hora de pedir ao Senhor, porque o ser humano tende a crer naquilo que ele vê. Então, enquanto tiver uma colher de arroz na despensa, ele confia no arroz e busca a Deus, mas de forma superficial. Mas quando se termina, aí busca a Deus de todo o coração e encontra a Deus. Mas isso não agrada a ele. Livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 16, diz a palavra do Senhor: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Depois, Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Meus irmãos, temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que se corromperam quando alcançaram a prosperidade. Vinham numa vida de submissão e obediência ao Senhor, e em algum momento se desviaram dos caminhos de Deus, todos com consequências imediatas ou tardias, que são disciplina, correção e açoite, porque justamente sucumbiram diante do inimigo ou da sua própria carne. Adão e Eva foram o primeiro exemplo de corrupção. Eles viviam num mundo perfeito e tinham um relacionamento pessoal com Deus. Adão e Eva tinham tudo, nada lhes faltava, e viviam no paraíso, no jardim do Éden. Mas caíram na tentação de Satanás e introduziram o pecado e a morte no mundo, e foram expulsos do paraíso. E o erro deles, meus irmãos, nos afeta até o dia de hoje. Mas não critiquemos, não julguemos Adão e Eva, porque no lugar deles, qualquer um de nós poderia ter feito o mesmo.
Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 1, diz a palavra do Senhor. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que disse Deus, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Depois, ainda em Gênesis 3:13. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás, mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto destes ouvidos a voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comereis dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Meus irmãos, Noé era um homem abençoado e que confiava no Senhor. Seguindo uma ordem de Deus, durante aproximadamente, meus irmãos, 100 anos, ele construiu uma arca e salvou toda a sua família do dilúvio, quando toda a carne pereceu. Noé, então, meus irmãos, passou a ser dono de tudo. O mundo inteiro pertencia a ele e a sua casa. Foram prósperos e tinham uma vida boa e tranquila. Mas certo dia, ele envergonhou a si mesmo e a Deus, ao ficar bêbado, e terminou por amaldiçoar ao seu filho Cã. Livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 20, diz a palavra do Senhor. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fez-o saber a ambos seus irmãos no lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, e os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que o seu filho menor lhe fizera. E disse: maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo.
Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Meus irmãos, a nação de Israel também se corrompeu. Deus os livrou da servidão do Egito, os sustentou por 40 anos no deserto, ensinando a eles como viver segundo a vontade dele, a vontade de Deus, e já havia dado a eles a terra prometida. No entanto, após a morte de Josué, os israelitas, em descumprimento às ordens de Deus, decidiram adotar as práticas pecaminosas dos cananeus e adoraram aos ídolos e sofreram as consequências da sua desobediência. Livro de Juízes, capítulo 2, versículo 8, diz a palavra do Senhor. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, e sepultaram-no no terro da sua herança, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor, e serviram a Baal e a Astarote. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os entregou na mão dos espoliadores, que os despojaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir diante dos seus inimigos. Meus irmãos, Davi, o homem segundo o coração de Deus, também desfrutava de toda a prosperidade, e tinha muitas mulheres. E se algo mais pedisse ao Senhor, ele com certeza o daria. No entanto, no auge da sua carreira, desobedeceu aos mandamentos do Senhor e praticou um adultério que gerou uma gravidez. E para encobrir o erro cometido, ele praticou um homicídio. Como consequência, meus irmãos, teve a sua vida despedaçada até o seu último dia. 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 1, diz a palavra de Deus. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, do tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito, e andava passeando no terraço da casa real, e viu no terraço a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram: porventura, não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para a sua casa, e a mulher concebeu, e mandou dizer a Davi: estou grávida. Depois ainda, na 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 7.
Então disse Natã a Davi: Tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mas te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que suscitarei da tua própria casa um mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Meus irmãos, Salomão, o homem mais sábio e rico de todos os tempos, também desfrutava naturalmente de grande prosperidade e tinha tudo o que desejava, mas desobedeceu a ordem do Senhor de se abster das mulheres estrangeiras e terminou seus dias na infidelidade, na idolatria, e como consequência a sua casa perdeu o direito ao trono real. 1 de Reis, capítulo 11, versículo 1, diz a palavra de Deus: E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A esta se uniu Salomão com amor. E tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Depois, 1 de Reis 11, 9. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviaram o seu coração do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. E acerca deste assunto lhe tinha dado ordem, que não seguisse a outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Assim disse o Senhor a Salomão: Pois que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino, e o darei a teu servo. Meus amados irmãos, se mantivermos gratidão e fidelidade ao Senhor nas pequenas coisas, enquanto ainda somos simples, humildes, é muito provável que também o façamos nas grandes coisas, quando prosperarmos e tivermos abundância. É comum agradecermos ao Senhor
nós que somos dele, por cada amanhecer, pelas refeições, por algumas bênçãos especiais recebidas, muito embora nem todos adotem essa prática, pois tomam isso como uma obrigação de Deus, como algo natural, o fato de despertar todos os dias ou de ter alimento sobre a sua mesa, desconsiderando que a mão do Senhor está por trás de tudo isso. Há quanto tempo, meu irmão, o teu carro não apresenta defeito? Ou você não tem que gastar dinheiro com médicos ou medicamentos? Você já notou, meu irmão, quanto tempo aquela roupa durou? E que aquele equipamento ou encanamento não precisou de reparo? Reconheça, meu amado irmão, minha amada irmã, que isso também provém de Deus. E agradeça a Ele também pelas coisas que normalmente andam bem. Agradeça sempre e por tudo, porque Ele está presente em todos os aspectos das nossas vidas. Os israelitas passaram 40 anos peregrinando no deserto. E as roupas deles não envelheceram nem desbotaram. E nem os seus pés se incharam. Foram supridos de água e alimento durante todo o tempo. Mas aparentemente, eles se esqueceram de agradecer a Deus por tudo isso. E em determinado momento, decidiram abandonar ao Senhor, o que ocasionou grandes derrotas diante das nações inimigas. Nós não podemos, meus amados irmãos, ser ingratos com o nosso Deus grandioso, esse Deus de graça que requer muito pouco de nós, apenas amor e fidelidade, mas que nos dá muito mais do que amor e fidelidade. Nos dá vitórias e nos dá a vida eterna. E vida eterna, meus irmãos, com galardão, como premiação pela nossa dedicação a Ele. Precisamos ter muito cuidado, meus irmãos, porque é diante das realizações, das prosperidades, da riqueza, que nós provamos a nossa fidelidade ao Senhor, que nós demonstramos se somos realmente dele ou não. E muitas vezes o Senhor nos concede as nossas bênçãos, meus irmãos, para que nós mesmos provemos a nós mesmos quem realmente nós somos. E muitas vezes Ele não concede as nossas bênçãos porque Ele já sabe que nós vamos para o caminho errado. Não há nenhum mal, meus irmãos, em se almejar a prosperidade, a abundância. Mas nós não podemos esquecer de quem nos concede tudo isso, do nosso Deus, porque é dele que vem todas essas coisas. E que essa vida, meus irmãos, é um grande vestibular, um provão do Enem, e precisamos ser aqui aprovados para podermos ingressar no repouso eterno. Então, meus amados irmãos, sejamos prósperos e abundantes, mas principalmente, meus amados irmãos, na arte de amar a Deus acima de tudo e de amar os nossos irmãos, os nossos próximos, como a nós mesmos. É a ordem do Senhor. E fiquemos todos, meus amados irmãos, na graça e na paz do nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Honras e glórias sejam dadas ao nosso Deus.